Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje retomamos aqui as nossas lives de domingo à noite para a gente falar mais sobre o MIP, sobre o resultado que ele tem trazido na vida das pessoas. Eu só vou ligar aqui meu microfone, porque eu sei que costuma dar um problema aqui inicialmente. Então, deixa eu pareá-lo aqui. Só um instantinho. Vou ver se localiza o fone. Só um instante. Opa, chegou. Vai ser uma das conversas, acho, mais emocionantes, assim, né, das pessoas que estão na formação do método integrado, uma figura que é a grande história de superação que eu acho que eu conheço dentro da psicologia, né? Eu sempre falo isso com ela, o quanto que eu me orgulho de estar acompanhando esse desenvolvimento, esse crescimento dela enquanto psicóloga, enquanto profissional. Nós vamos falar com a Izene Ferreira para conversar exatamente sobre como que fazer parte do método integrado, fazer parte desse movimento, entrar na formação e tudo que a gente tem disposto a fazer ali, o que que isso tem trazido de mudança para a vida dela. Então, já vou fazer aqui o convite, que ela já está aqui online. Obrigado aqui. Esse... Olá. Espera Oi, aí, Zine. Luiz. É. Deixa eu mudar a câmera. Pera. Ah, Não, opa, pera. volta ali de novo. Aí, Aí, agora sim. Zine. Boa Que alegria te noite, ver, boa Luiz. noite. Igualmente, tudo bem? Eu estou Boa joia, noite. graças a Deus. Pessoal que está nos acompanhando agora, que vai nos acompanhar depois, vai ver a live. Boa noite para todo mundo. Nossa, E eu Zine. estou muito feliz de estar aqui nesse momento, que para mim é muito importante, né, Luiz? Ah, que Assim, bacana, que falar um bacana. pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, eu acho bem interessante. E as Não, mudanças, né, que o método tem feito em minha vida, que o MIP, na verdade, foi uma virada de chave, vamos dizer na, assim. que legal, que eu conto agora para as pessoas, né? E, e esse chega assim, o tanto que eu tenho ficado empolgado, né, com a formação. E na hora que eles falam, assim, e aí, como que é esse crescimento, né? Tá fazendo o método? Eu falo, não, já tá num nível tão legal que eu já sei que uma ou outra pessoa já tem a coragem de chegar e falar para os outros assim, qual que é a sua abordagem? A minha é do método integrado. E a Isene, eu sei que é uma dessas pessoas, assim, que realmente a E gente tem começado a assumir essa, esse ponto, né? Qual que é a abordagem que a gente escuta? Qual que é a abordagem que a gente escolheu agora, né? Mas antes, né, Isene, antes de tudo, eu queria que você contasse a sua história, porque, igual eu falei, eu acho que das histórias da psicologia que eu conheço, a sua é a que, de fato, eu sempre falo isso para você, é a que mais me emociona e a que mais me deixa, não sei como dizer assim, se empolgado seria a palavra correta, né? Mas eu fico muito feliz de acompanhar quase tudo disso, né? é, De estar sempre ali você do lado do momento. Então, conta pra gente sim, aí um pouco. você tem acompanhado muito a minha história. Até estava conversando com uma colega psicóloga ontem e eu até falava para ela, nossa, o Luiz me acompanha há muito tempo. A gente começou falando sobre o MIP e eu empolguei, fui contando tudo, né? Aí eu falei, ela falou, então você já conhecia ele? Eu falei, conheço, desde a minha formação. Então, assim, vou resumir bem breve a minha história, né? Acho Sim. que quem me conhece já sabe exatamente. Eu sou do norte de Minas, de uma cidade chamada Porteirinha, e eu fui para Belo Horizonte para ser babá. E Uhum. eu fui ali trabalhando como babá e eu sempre quis a psicologia, sempre tive essa paixão pela psicologia, não tive a oportunidade para estudar. Na minha casa somos 7 filhos. Até então só eu tinha o ensino médio, depois uma outra irmã minha concluiu o ensino médio, mas só eu fiz o superior. Eu resolvi deixar de ser babá para ir para psicologia. Uhum. Estudei psicologia com todo o meu esforço
E logo após a formação, a gente fica naquela, né? E aí? Eu não fui diferente da maioria dos estudantes de psicologia, né? Que abordagem eu vou seguir, como que vai ser a carreira. Eu sempre tive essas questões. Por quê? Quando você vai para a formação, na graduação, te é apresentado diversos ramos da psicologia, né? E aí você fica, nossa, para qual abordagem que eu vou? E eu peguei alguns casos que eu vi que não era para ser uma bem estruturada, assim, uma sessão estruturada, assim, né? Talvez seria só uma escuta, assim, ou uma outra abordagem. Então a gente eu fiquei meio que naquela dúvida, teve essa questão, né, durante a formação. Depois da formação, eu fiquei por questões pessoais, eu precisei ir trabalhar fora da área da psicologia, né? Fiquei numa empresa por diversos anos e você acompanhou muito bem, que eu acho que o projeto, o curso transformou a minha vida e eu fiquei ali, intercalando, né? O consultório, a empresa. E quando eu comecei a fazer o curso, eu tive confiança, né? Assim, eu adquiri uma autoconfiança gigantesca, né? Que foi a minha virada de chave. E um dia eu tive coragem, falei, Luiz, eu vou ficar só com o consultório. Eu lembro bem desse dia, meu coração. Eu só disse, Luiz, posso te ligar? Ai, o que aconteceu? E eu resolvi, né? Primeiro eu ainda não sabia o que eu ia fazer, mas eu falei, Luiz, eu sou muito corajosa, vai dar certo. E logo em seguida dessa tomada de decisão, eu até liguei, Luiz, eu posso te ligar? Mandei mensagem, posso te ligar? Eu quero conversar um pouco. E foi o que eu falei. Eu consegui entrar para a psicologia. Eu consegui uma vaga, vou retornar para o interior para exercer uma vaga de psicóloga no CRAS. E eu vim. E assim, aí estou intercalando, né, os atendimentos no CRAS com o consultório. Mas agora eu tenho confiança, eu trabalho com um método que me proporciona isso, né, essa autoconfiança. E é isso. Acho que deu para entender, né, Luiz? Ficou bem resumido, mas é mais ou menos isso. Não, mas foi ótimo, porque eu acho que é esse o ponto, né? É claro que se a gente falasse, nossa, o método é milagroso e vai fazer todo mundo. Não, claro, tem muitas histórias, muitas conversas ao longo desse caminho, mas para poder estruturar, eu lembro da gente conversar, né? Poder estruturar de tal ponto que a psicologia, ela te renda mais do que o seu trabalho ali, porque não é para fazer, né? Você é corajosa, mas não foi maluca, né? Essa mudança, ela surge no momento. Eu lembro até quando você me mandou mensagem, né? A gente conversou, você falou, Luiz, vou pedir demissão. E aí, não, beleza, dá, você falou, não era possível. Aí deu uma queda no consultório, você falou, não, Luiz, vou ter que segurar. E aí surgiu nesse meio do caminho, mas a coragem já estava posta, né? A decisão já estava posta. Aí surgiu essa chamada, né? Para você voltar para a sua cidade, para sua terra, né? E poder atender como psicóloga. Então, foi muito. E aí você ter confiado, né? Que já era um momento que a gente já estava começando a formação, que a gente, então, saber que você teve essa. Conseguiu, né? Estar junto com a gente, te deu essa coragem para fazer essa mudança é fantástico saber disso, né? E agora sim, e aí eu sempre. Pode falar, pode falar. Eu ia falar assim que aplicar as técnicas comigo mesma, isso ajudou muito, muito, e tem ajudado. Por exemplo, semana passada eu estava com uma questão, eu falei assim, não, hoje eu vou aplicar em mim mesma. Então, isso é legal, é bacana, que é algo que a gente aprende nas aulas, né? Sim, sim. É o que eu falo para todos vocês, né? Não adianta, porque se a gente acha. Eu vejo isso, assim. Muitos psicólogos chegam e falam assim, porque eu sou autodidata em alguma coisa. Gente, a gente pode aprender teoricamente muita coisa.
Agora, você falar que você sabe aplicar algo sem ter passado, ou com alguém que já tenha mais experiência, né? Na hora que eu falo assim, gente, para eu fazer o método integrado, eu tive que passar por formações. E passar por formações foi estar com pessoas mais experientes que eu, que sabiam daquilo, ter passado por terapias naquilo, para poder falar, é assim que funciona, é esse o resultado. E é isso, é um dos pontos de fato, né, que a gente tenta ali nas aulas. Olha, então, questionamento socrático, vamos aplicar o questionamento socrático em vocês. Agora está chegando a parte, né, daqui a, acho que umas 2, 3 semanas, a gente, análise e interpretação dos sonhos. Vocês vão aplicar isso em vocês também. Imaginação ativa e por aí vai, né? Porque se a gente não sabe na gente, se a gente não se transforma, não sente esse impacto, como é que eu vou proporcionar isso para outra pessoa, né? Então, acho que você está falando é um fato, é um exercício que você faz com você, que eu faço comigo também, né? Mas, isso na técnica, pronto, isso, a minha vida está perfeita. Não, gente, a gente enfrenta desafios, eu compartilho com vocês, né? Especialmente essa luta, né, de criar uma abordagem nova, então, as resistências, as nossos receios, eu do lado de cá também, fala, pô, da hora que é pesado emocionalmente, mas a gente vai batalhando também. Então, legal saber que você ainda continua aplicando em si, né, para o seu crescimento. Continuo, continuo, continuo. Bacana. Então, Isene, uma pergunta que eu faço para todos, né, é que qual que era, né, antes de entrar no livro, qual que é a sua abordagem favorita? Porque a gente tem de tudo ali, né? A gente conversa, tem toda, pelo menos tudo que eu falo, né? A gente tem psicanálise, TCC, a gente tem pessoas que gostam mais da área fenomenológica. A sua qual que é? A TCC. A TCC. Eu falo assim, que durante a minha formação em psicologia, assim, e talvez por ter estudado em uma instituição que eu vejo muita influência da psicanálise, a maioria dos meus estágios eles foram voltados para a psicanálise enquanto estudante, mas no meio do caminho eu fui mudando ali e acabei optando pela TCC. Uhum. Então, eu atendi mais pela terapia cognitiva comportamental. Bacana, E aí bacana. chegou o MIP. E hoje eu falo de MIP, né? Aqui na minha cidade ainda não se conhece o MIP, assim. E a maioria das vezes que eu troco alguma experiência com eles e eles me perguntam de qual que é a sua abordagem? Eu falo agora MIP. Então, nós Eu vamos falei que eu chegar, vou ficar assim. Tá. nós vamos chegar na sua cidade. É porque Eu realmente. falei que eu vou ficar especialista. Isso, eu vou ficar especialista em MIP, que todos os dias eu explico para alguém o que é o MIP, como que funciona. Olha, se a gente já estava conversando, né? A gente tem um grupo, a gente tem vários grupos ali, né? A gente tem grupo de pesquisa, agora a gente tem o grupo, né, igual o que você participa ali, dos grupos de estudo, né? Quem sabe pode ser a chance de você levar, né, de uma forma, primeiro contato ali na cidade, pode ser, já que você falou e as pessoas estão interessadas, quem sabe ali pode ser o primeiro começo, né, de Sim. ensinar. Então, que é isso, né? À medida que a gente vai sabendo, assim como todos, né, gente? Todas as escolas são assim. As pessoas aprendem, gostam, sentem confiança, elas começam a ensinar. Assim vai ser o processo nosso aqui também. Agora me conta assim, na hora que a gente conversou, que você já fez, né? Você já fez aula comigo sobre psicologia analítica, você já fez aula comigo sobre TCC. Na hora que eu te chamei para vir para o método integrado, o que te chamou a atenção, assim, no método integrado? Quando eu O que me te chamou a trouxe, né, atenção, a formação. então, primeiro surge aquela dúvida: como que será passar de uma abordagem para outra e, ao mesmo tempo, aquela ansiedade de saber se vai dar certo, como funciona? Mas o que me chamou a atenção é que eu poderia trabalhar com uma mesma pessoa mais de uma abordagem. Uhum. O atendimento não fica. Ixi, não sei se a minha ou a sua. Fica 10 aí. Então, só aguarde um momento, pessoal.
Deu uma travadinha aqui na conexão. Zene, tá aí, voltou. Não pode sair e entrar novamente. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Aqui. Zene tá voltando. Tá retornando, Zene. Deixa eu ver aqui. Aí, retornamos. Retornamos, Voltou. Zene. Voltou. Voltou. Então vamos Desculpa. lá. Você estava falando quando você viu que tinha possibilidade, com a mesma pessoa, você atuar com mais de uma abordagem ali, né? E isso. Ô, Luiz, para mim aqui sumiu a sua imagem, mas está Tá normal normal, aí, tá né? Aparecendo normal certinho aqui. para Finge você. finge que você está me vendo. Então vamos lá. Então tá bom. Então, o que me chamou a atenção é essa possibilidade de ter um atendimento completo para um mesmo indivíduo, porque às vezes eu estou trabalhando um tipo de abordagem com a pessoa e chega um momento que já deu, já chegou no que tinha que dar, a pessoa já recuperou, mas tem outras questões que precisam ser analisadas. E aí eu entro com uma nova abordagem, eu vou trabalhar completamente, né? Todas as questões de uma forma vamos dizer assim, integral, sei lá, talvez não seja essa a palavra que eu quero dizer, mas de uma forma completa. Entendi. Isso é o que mais me chamou a atenção, eu achei super interessante e a minha expectativa não foi diferente, assim, do que eu estou vivenciando, assim, superou a expectativa. Ah, que legal. E como que tem sido, assim, os resultados que você já tem visto, assim, com seus pacientes, né? Como é que você tem sentido, assim, né? Na hora que você aborda, na hora que você mostra que é assim, nessa profundidade toda, como que tem sido? Liz, tem sido bem interessante, tem sido bem bacana mesmo, assim, pelo menos essa primeira fase assim, do método integrado que eu tenho aplicado com os meus pacientes tem feito a diferença, tem feito. Vamos dizer, eu comecei com uma pessoa recentemente e assim, quando eu comecei a aplicar as primeiras técnicas, a pessoa falou assim, nossa, eu nunca tinha sido atendido dessa forma. É alguém que vem de outras terapias. Então, assim, eu fiquei tão feliz, assim, que eu vejo que dá resultado de Uhum. fato. Eu acho que tem um ponto. Acho que tem... Pode falar, Ah, pode falar. não, pode falar, É Luiz. porque eu acho que tem um ponto, né, que a gente discute nas aulas, que é na hora que a gente traz para a pessoa, né, já no início do tratamento, no início do atendimento, como que é o processo? Então, inicialmente a gente vai focar nos sintomas, depois a gente vai aprofundar nas questões mais simbólicas do inconsciente, para depois, né, ir aprofundando, né? Parece que gera, não sei, pelo menos a experiência que eu tenho tido, né, desses 2 anos aí que eu tenho aplicado no consultório, pelo menos, mas eu sinto que a pessoa parece que ela confia mais, parece que ela acredita mais no trabalho que ele vai fazer. E a partir do momento que a pessoa acredita, a gente sabe que o tratamento flui melhor. Que ela sente assim, não está só de um lado ou do outro, principalmente para quem passou por outras terapias já, né? Sim, verdade, E, verdade. E assim, a pessoa sente segura, né? Não vou trabalhar de uma forma que vai ficar algo solto ali, um fio para voltar depois, assim. Vai voltar, né? Óbvio, por outras questões, porque a gente sempre tem questões a ser trabalhadas. uhum, Mas quando a gente apresenta que uma determinada questão vai ser trabalhada de todas as maneiras, assim, eu vejo uma certa segurança, assim. uhum. Eu tenho percebido muito isso. E é o ponto, né, que a gente precisa cuidar, né, das pessoas, porque, de fato, eu acho que a psicologia ela tem vindo cada dia mais para um lugar perigoso, assim, que é quase como se a gente fosse uma pílula, né? Eu acho que boa parte das pesquisas vai muito isso. O que que essa é, o que que essa terapia serve para
transtorno de estresse pós-traumático, essa serve para a borderline, essa serve para... E fica parecendo, então, que você tem a técnica específica, mágica, para uma determinada patologia, o que a gente, né, nas pesquisas que a gente tem feito no grupo de pesquisa do MIP, a gente tem visto que é mentira, né? Boa parte não consegue chegar nesse resultado sozinha. Então, realmente, a integração das psicoterapias tem sido não só uma aventura, mas tem sido uma necessidade. Então, o que a gente está fazendo é atendendo uma necessidade, né, que, da população para melhorar suas depressões, ansiedades e outros transtornos que tiverem. Então, a gente está, né, creio, nesse caminho. E outro ponto é, também não adianta eu querer ficar focando em inconsciente, questões existenciais, se a pessoa está cheia de sintoma, está cheia de sofrimento para esse momento agora, e eu não sei cuidar disso. Então, ela também acaba saindo, seja num, seja no outro, ela acaba saindo porque o que ela precisa mesmo não está sendo contemplado, né? Então, de fato, o que você tem, está colocando, o que a gente demonstra, faz uma total diferença, né? Para a vida da pessoa, né? E que interessante, né? Que as pacientes já têm sentido isso, assim, de você. E eu sei, ó, aí eu sei porque, teoricamente, eu já trabalhei no CRAS também, eu sei que lá a gente não tem espaço para psicoterapia, mas de alguma maneira você tem conseguido entrar, levar isso lá para dentro, ou você acha que não é o espaço? Assim. Luiz, embora o CRAS não seja um local para psicoterapia, né? A gente não tem esse tempo, mas na medida que eu posso, sim, eu levo porque eu falo, eu não vou atender a pessoa de qualquer maneira. Eu tenho isso comigo, então eu tenho levado bastante. Tem até uma colega acompanhando a gente aí, que eu vi que ela está Seja nos bem-vinda, assistindo. viu? Seja Ela bem-vinda. é a Oh, Sâmara, Samara, ela é seja lá do bem-vinda. CRAS também. Seja bem-vinda, Samara. Ela que escuta mais eu falando do MIP o tempo todo, né? Mas eu tenho levado para as pessoas que eu atendo de forma individual, porque aparece muita gente para ser ouvida, para ser acolhida. E aí eu tenho usado, sim, o MIP né, com essas Não, é pessoas. legal você estar falando isso, porque eu acho que é um espaço para a gente, né? Não sei se é por agora, mas acho que é um espaço para a gente começar a entrar. Porque eu trabalhei no SUS 11 anos, né? E pra você ter uma ideia, compartilhando assim, a minha esposa, ela escuta as nossas aulas, né? Depois, as gravações, Ah, eu tenho visto. e ela já falou, não, eu já imprimi tudo, e depois eu quero aula particular para eu poder atender tais pacientes, quero Então, quer dizer, aos poucos também a gente vai entrando no poder público, que é um lugar, assim, querendo ou não, que acho que a gente atende uma parte da população. Então, se a gente consegue, claro que eu sei que boa parte de nós poder estar no consultório particular é de fato onde a gente tem potencial de ganhar mais dinheiro do que o poder público, mas falar que todo mundo vai estar nesse lugar também, não, talvez não seja nem desejo das pessoas. Então, saber que você consegue levar para um CRAS, que eu sei lá, eu lembro que quando eu trabalhei, tinha nos cadernos, né, do CRAS, não é espaço para psicoterapia, né? E Sim, acho que, de fato, você está verdade. buscando ajudar outros pontos. Mas se no momento de escuta a gente consegue ter um, um papel, né, que ajuda algumas pessoas a superarem determinados sintomas. Se a gente consegue, em determinados grupos, usar da simbologia para que as pessoas consigam. Eu lembro de fazer um grupo de pintura em tecido, né, no CRAS, e o quanto que os pacientes falavam, assim, né, que a participar daquilo fez com que algumas parassem de tomar medicação. Seja pelo encontro do grupo, seja pelas questões simbólicas que eram trabalhadas ali. Então, quer dizer, a gente tem formas de trabalhar, né, de levar isso para outros espaços. Então, saber que você está aí num, num CRAS e tem feito essa diferença que o MIP, né, consegue chegar e fazer alguma diferença, acho fantástico. E eu estou vendo muitas pessoas entrando aí agora, né, gente? Estou conversando com a Isene, que é uma psicóloga, que eu falo que tem a história mais emocionante de quem está na formação, de uma pessoa que sai do norte de Minas, vem ser babá em Belo Horizonte, arrisca, né? Porque a gente fala arrisca, porque fazer uma graduação sem ter o suporte familiar não é fácil para as pessoas.
tem que abrir mão por um tempo da psicologia depois da formação para poder, né, bancar as próprias contas, e aí com a entrada na formação do MIP, consegue, né, agora dedicar totalmente só à psicologia, né? Então, quem está entrando agora, entender com quem que a gente está conversando, né? E, e que bom ver, assim, né, que você tem conseguido esses resultados, que não só por você, né, profissionalmente, mas seus pacientes têm tido esses resultados, essas melhoras, essas confianças, né? E, aí, agora a gente aproximando um pouquinho aí do final, que recado você deixaria para os profissionais que estão acompanhando, né, para os pacientes também, alguns que possam se interessar, né, por terapias e tudo, o que que você gostaria de dizer para eles? Então, Luiz, assim, falar para os colegas, né, que eu tenho conversado com algumas pessoas e alguns ficam assim meio que receiosos assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu acho que é muita teoria e assim, talvez o que esses colegas ainda não saibam que não é de qualquer forma assim, não é eu pegar diversas abordagens e trabalhar da forma que eu quiser. Hoje eu vou trabalhar com isso, amanhã com aquilo. Não, é de uma forma bem estruturada. É algo que te dá segurança para fazer um bom trabalho. Então, assim, venha conhecer o MIP, venha estudar com a gente, assim, primeiro, né? Entender o MIP, porque a formação, ela nos proporciona também o autoconhecimento, Uhum. né? Eu vou aplicar toda a estrutura comigo mesma e aí eu vou ter confiança para poder passar para os nossos pacientes, né? E Sim. para os pacientes, assim, que tem alguma dúvida ou fala assim, eu já fui atendido pela TCC, pela psicanálise e aí por diante, e fica assim, eu só conheço essa abordagem, então eu vou com ela. Então, assim, não tenha esse medo, porque o MIP, ele vai te conhecer de forma integral, assim, no conteúdo total. Eu vou trabalhar com simbólico. Ai, me ajuda aí, Luiz, esqueci já. Bom, a gente vai Me trabalhar perdi com nas minhas sintomas, não palavras, tem problema não. com sintomas. Fiquei um pouco empolgada com isso e acabei me perdendo. Mas é isso. É. Eu até estava conversando com uma pessoa que ele estava me falando assim: olha, eu fiz terapia recentemente, mas eu fiz pela TCC, né? TCC que vocês chamam. Então, eu não gostei muito, porque no primeiro dia eu desnudei o psicólogo. E aí, quando eu falei sobre o MIF, ele falou assim: não, eu acho que você está trabalhando com terapia holística. E eu falei: não é terapia holística, é ciência. Você vai, experimenta, procura um profissional. E aí eu vi assim, o quanto a pessoa, assim, às vezes fica insegura, né, assim, Uhum. em procurar. Eu só estou dando um exemplo porque eu comecei com uma pessoa totalmente de senso comum, Sim, assim, não é sim. profissional, não. Não. Eu estava explicando, E eu né, acho o que assim, método. a E, pessoa, ela, por ela, não está errada, foi o que chegou, né? São as coisas que talvez cheguem ao ouvido dela, né? Por isso, né, que a gente tem feito todo esse trabalho de fazer pesquisa, de publicar artigo, né, de pegar os dados, e, aplicar testes nas pessoas para que realmente, né, porque, saber se a pessoa está melhorando de fato, né? Não adianta falar assim, eu acho que meu paciente está melhorando. Pô, mas se os dados não comprovarem isso, né, ou só ficar no meu achismo, né, que diferença que faz? Eu acho que a gente tem que se pôr à prova também, acho que a gente tem se posto, tem mostrado resultados, como, né, as pessoas, tanto no nível acho que de todos os sintomas que a gente tem trabalhado, né, foi estresse pós-traumático, ansiedade, depressão, TDAH, uso de drogas, todos têm mostrado melhoras significativas e um padrão, assim, de melhoras, né? Que no início, como a gente foca sim, nos sintomas, a pessoa, elas são os primeiros passos para ela superar aquela dor ali inicial, mas que se a gente fica nela, a melhora também não é tão significativa. Mas na hora que a gente passa para o inconsciente, para o simbólico, as questões existenciais, aí dá uma melhora gigante. Mas que talvez,
se a gente começasse a lidar com o inconsciente, com o simbólico, isso, talvez a pessoa ela não tivesse, não conseguisse dar esse primeiro passo. É quase que vamos tentar arrancar o carro na terceira ou quarta marcha, né? Ele não vai para frente, né? A gente precisa colocar a primeira Ô, devagar. Luiz, vou aproveitar, deixa eu até dar um exemplo de um paciente meu, que eu estou Pode, com ele já há um bom tempo. pode. É, ele vinha de. Quando ele chegou para mim, ele veio de terapia com um outro profissional que era abordagem da TCC. Ele veio para mim, então vamos de TCC. Só que quando eu entrei para o MIP, entendi o MIP, eu cheguei para ele e comecei a falar. Aí eu expliquei, né? Falei que a gente ia mudar um pouquinho a estrutura dos atendimentos. Eu falei, Zene, se não for TCC, eu não vou querer. Não. Mas só que foi uma das pessoas que o MIP mais deu certo e eu tô tão orgulhosa disso. Sério, Sim. porque já veio toda a resistência. Se a gente não for da TCC, eu não quero mais. Eu falei, não, vamos, se não der certo, tudo bem. E assim, eu vejo que realmente deu certo. Eu tenho um paciente. E aí? Eu tenho um paciente que me procura assim, não, eu te procurei porque eu recebi indicação sua da TCC. Eu falo, então, vamos, né? Não fico falando, né? A gente não fica falando, é essa abordagem, não é TCC, é o método integrado, tudo. Eu acho que, assim, é perda de tempo falar isso para um paciente, né? Se a gente está falando com outros psicólogos, a gente explica melhor isso, né? Aí, esse paciente começamos com o TCC, tudo, eu falei, olha, agora a gente vai mudar um pouco o foco. Eu já tinha superado, né, todas as questões iniciais, das organizações da vida e tal. Aí fui lá e fiz. Aí passou ali uns meses e falou, não, Luiz, eu gosto da sua TCC. Eu falei, que ótimo, a gente já Bacana. está trabalhando sonho, a gente já está trabalhando outras questões do inconsciente. Não, continua gostando da minha TCC, o cara é engenheiro, não tem nenhuma necessidade de saber nome de abordagem. Ô, Luiz, é um pouco diferente desse meu paciente, porque, Uhum. assim, eu falo assim, ele vem assim todo preparado, ele pesquisa tudo antes de chegar. Então, quando ele veio falando assim, eu estou te procurando porque eu preciso que seja TCC, então, qualquer coisa de diferente ele fala, mas essa técnica da TCC? É sério isso, É, é exatamente assim. eu acho que o paciente não tem obrigação, daqui a pouco vai ficar conhecido também, né? Isso é uma questão, o que a gente está fazendo é só uma questão de tempo, né, Zene? A gente começa, Sim, é um primeiro. com certeza. Quer dizer, a gente já está com a segunda turma formada, já, assim, começando os primeiros encontros. Então, tem você, né, que é da primeira turma, já tem uma galera aí da segunda, e com certeza é um movimento que vai crescer muito mais. Então, Zene, eu já estava anotando aqui antes do nosso encontro coisas que eu tenho que fazer na semana. Então, já vou te chamar essa semana para a gente começar a montar o grupo de estudo e mais pessoas, né? Tanto na sua cidade quanto em outras que tiverem interesse, pode ter certeza que daqui a pouco a Isine vai ser uma das suas professoras aí para ensinar, né? Dar esses primeiros passos no método Sim, integrado, né? E, como eu falo, né? Precisando, tem gente que fala assim, não, eu faço terapia já. Eu falo, você está procurando uma boa terapia? Existe terapia e boa terapia. Então tá aí. Procura a Isene também, né? Como psicóloga, alguém que já sabe, tem uma mente mais ampla, vai entender melhor o seu problema, quer dizer, qual que é a parte da personalidade que precisa trabalhar. Então, tá aí mais uma pessoa, né? A gente já teve aqui, já conversamos com a Rafaela, já conversamos com a Josi, com o Daniel, hoje com a Isene. Então, olha aí, tem muitos psicólogos aí, muito bacana. Semana que vem a gente vai conversar com a Nadir. Então, tem muita gente bacana aí, já abrindo a mente, já abrindo a cabeça para conseguir mestrar de uma forma, como a Isene falou, estruturada, não é aleatória, não sobrecarrega o psicólogo, né? Nossa, então eu tenho que saber tudo, e como é que eu vou saber quando usar? Então, exatamente, a formação é para ensinar você a como usar. Então, se tiver interesse, manda mensagem para a gente entra em contato aí, né, sobre isso. Então, Isene, muito obrigado por essa disponibilidade, que a gente sabe que domingo à noite a gente está preparando aí para um descanso para a semana, mas tem achado muito legal essa conversa com vocês e parabéns. Parabéns por todas essas vitórias e ainda vem muitas outras aí com o MIP. E vamos juntos aí. Luiz.
Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite para estar aqui, para falar um pouquinho de como o MIP mudou minha vida, de como falar um pouquinho da minha história, né? Como pessoa, como profissional. Eu fico muito feliz e eu gosto de falar muito sobre isso e estou à disposição, assim, tá? Então, Para vamos fazer o que precisar. tudo isso crescer. Vamos fazer todo esse movimento Vamos crescer sim, com sua ajuda, com certeza. Então, Isene, um beijão para você, vamos. beijão para todas as pessoas Beijo. que estão assistindo agora, que vão assistir a gravação. Pode dar a sua última mensagem, Isene. É isso, pessoal. Boa noite, muito obrigada e tudo de bom. Então, É beijo. isso, Luiz. Tchau, tchau, pessoal. Beijo, Até mais. tchau.